santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Queridos, um bom dia e um feliz sábado. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas mídias da igreja, pela internet. Nós hoje vamos fazer um estudo bastante simples, apenas 2 assuntos. O primeiro assunto será o Evangelho, e o segundo assunto será a vida e a experiência do profeta Jonas. O Evangelho são as boas notícias, as boas novas da salvação. Deus desceu do céu até a terra, se fez carne, habitou entre nós, revelou a graça do Pai. Ele morreu, ressuscitou e intercede por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Em resumo, esse é o Evangelho. É a história de Cristo, a história da salvação. É a história das intervenções divinas em favor de seu povo.
E Deus convida a todos para que sejam o seu povo. O segundo assunto é o profeta Jonas. E nós conhecemos bem a Jonas. Qual é o ponto principal da história dele? Essa é uma das partes onde a nossa mitologia suplanta a Bíblia. A história da baleia está junto com a história do cavalo de Paulo e com a história da mudança do nome de Saulo para Paulo. Às vezes nós colocamos coisas no texto ou na história da Bíblia que não estão ali. A gente está acostumado desde a infância a ouvir a história de Jonas e da baleia. Hoje a minha intenção é mostrar que, além de não ser uma baleia, a história não é sobre Jonas. Talvez alguns aqui nunca tenham lido o livro todo de Jonas. Nós vamos fazer isso hoje. 4 capítulos, 48 versos. Nós vamos ler tudo isso, nós vamos estudar isso. Com o propósito de entender qual era a visão de Jonas sobre o Evangelho. Jonas foi um profeta de Deus e, portanto, nós cremos que ele tem muito a nos ensinar. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas e nós vamos começar a leitura no capítulo 1 e no verso 1. Abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta, nós vamos recorrer constantemente ao texto e nós vamos orar. Curva sua cabeça. Nosso santo e poderoso Criador, obrigado porque o Senhor nos fez para te louvar. Obrigado porque o Senhor nos fez para que nós fôssemos úteis na tua missão. Nós hoje queremos entender, Pai, o teu plano para nós. E nós vamos buscar compreender essa coisa maravilhosa através do livro de Jonas. Para isso pedimos que o Senhor abra a nossa mente, que o teu Espírito Santo mova o nosso coração na tua direção, para que possamos compreender a palavra do Senhor e o teu propósito para a nossa existência. Pedimos essas coisas com o coração agradecido e em nome de Jesus. Amém. Leia comigo Jonas capítulo 1, verso 1. Aqui é dito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa é a apresentação que a Bíblia faz de Jonas. Um profeta, filho de alguém importante, porque para ser nomeado devia ser alguém importante na sociedade, e ele recebe um chamado de Deus. Dispõe-te e vai para Nínive, eu tenho uma mensagem para aquele povo. Jonas, é lógico, não cai de paraquedas aqui, ele não aparece na Bíblia como um Zé Ninguém. Nas crônicas dos reis de Israel, e eu gostaria que você, marcando aí o texto de Jonas, fosse para o segundo livro dos reis, ele é mencionado, e é mencionado em um momento importante da história do povo. Abra sua Bíblia, por favor, leia comigo. Segundo livro dos reis, capítulo 14, nós vamos ler do verso 23 até o verso 25. Abra a Bíblia, leia comigo. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Efer. A história dos reis de Israel é uma história marcada por derrotas. A princípio nós temos 12 tribos, descendentes dos 12 filhos
do terceiro patriarca nomeado após Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó, com os seus 12 filhos, dá origem a Israel, os israelitas ou os hebreus. O primeiro rei, depois de um período de 300 anos, onde cada um seguia o seu próprio juízo, o primeiro rei é Saul, da tribo de Benjamim. Saul começa bem, mas se desvia do caminho do Senhor. Deus então levanta Davi, um rei que é chamado de homem segundo o coração de Deus, um bom rei. Esse rei se torna modelo para todos os outros reis de Israel. O seu filho, que nasce do relacionamento entre ele próprio, lógico, e Batseba, Salomão, ele é um rei bom, porém com ressalvas da parte de Deus. Ele constrói o templo, o período dele é a era de ouro de Israel, porém ele se desvia e ele introduz o culto a outros deuses. Nós sabemos que no fim da vida ele se converte, e por isso o seu reino é considerado misto, coisas boas e coisas ruins. Depois da morte de Salomão, as brigas se tornam cada vez maiores e a situação política de Israel é insustentável. Portanto, o reino se racha, 10 tribos do norte, capital em Samaria, o nome do reino, Israel. 2 tribos no sul, o nome do reino, Judá. No sul está Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para ali manifestar o seu nome e a sua glória. A intenção de Deus era atrair todos os povos para aquele lugar, para que todos retornassem aos seus braços. O propósito de Deus com a instituição de Israel era um propósito missionário. O reino do norte não teve nenhum rei bom. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. E no reinado do 14º rei, Jeroboão II, aparece Jonas, filho de Amitai. Ele, porém, não era o único profeta daquele tempo. A Bíblia nos fala de profetas que foram contemporâneos a ele. Talvez o mais próximo seja Amós, mas a Bíblia também fala de Joel e de Oséias, que exerceram seu ministério no mesmo período. Quando nós olhamos para a história de Oséias, de Joel e de Amós, nós vemos grandes profetas que recebiam mensagens e chamavam o povo para Deus. Jonas, por sua vez, apresenta uma mensagem positiva. A Bíblia diz que foi uma mensagem de Deus, e a Sharon White explica que antes de ser anunciado o juízo que viria por mãos do Império Assírio, Deus tenta trazer o povo de volta para si. Ele os chama, ele tenta convencê-los, dando a eles essa vitória. O território é novamente anexado, o reino do norte parece estar bem, mas aí um profeta covarde que falha em todas as suas missões é o escolhido para aquele tempo. Em 41 anos, Jeroboão não fez nada de bom, e ele tinha influência direta de um profeta no seu território. Essa cidade de Gat-Hefer, ela ficava a 4,4 quilômetros de Nazaré, o extremo norte de Israel. Profeta exclusivamente no seu território, um profeta que recebe mensagem positiva e que não tira dela um chamado para o povo. Quando comparado com os outros profetas de seu tempo, Jonas tem um perfil que levanta desconfiança. E daí, na cena inicial do livro que leva o seu nome, Jonas aparece recebendo um chamado de Deus. Você vai até Nínive com a minha mensagem. Você vai falar as minhas palavras. Jonas diz, está bem, eu vou embora. Ele resolve fugir. Um profeta que talvez há muito tempo se furtasse das oportunidades que tinha de falar ao coração do rei, de tentar converter o povo que se tornara idólatra, de novo foge do dever. Jonas se dispõe para fugir, para ir para o exato extremo oposto. Da cidade de Jope até Nínive, eram mais ou menos 800 quilômetros. Ele toma um barco para ir para o sul da Espanha, 3.300 quilômetros. Veja o tamanho do desvio que ele estava disposto a fazer para fugir do dever que Deus lhe confiara. O texto continua, verso 4.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo a Jeová, o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram a Jeová, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é a história do início da missão que Deus deu para Jonas. Um profeta rebelde, fujão, que se torna agora o centro de uma comoção num barco que está prestes a se despedaçar. É interessante que Jonas dormia profundamente. O texto hebraico dá a impressão de que ele roncava. Essa é a expressão para dormir profundamente. Jonas estava roncando. Lá fora, todo mundo preocupado, tentando salvar as próprias vidas, o barco, a carga, e Jonas dormia. Esse é o tipo de tranquilidade que somente aqueles que estão longe de Deus podem ter. É a tranquilidade da ignorância absoluta com relação ao grande conflito. Jonas, sendo profeta, se afastou de Deus, encobriu a sua face da presença do Senhor e roncava, dormia profundamente. Aqueles homens eram pagãos, mas ainda assim eles recorrem àquele que era profeta do Senhor. Depois de orarem aos seus próprios deuses e não receberem resposta, eles dizem: talvez o Deus desse seja o Deus certo. Poucos sabiam eles que eles estavam precisamente corretos. Jonas acorda e daí ele diz: eu sou hebreu, eu sou do povo escolhido, eu sou profeta, filho de gente importante, eu sou da terra santa, eu sou servo do Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele sabia que Deus tinha feito o mar, mas tentou se esconder de Deus dentro de um barco. Esse é um dos recursos literários que mais aparecem em Jonas, a ironia. Porque para um profeta fugir da missão é de fato algo irônico. Nós sabemos que Deus nos levantou com um movimento profético. A nossa mensagem é profética, mas tantas vezes nós temos sido como Jonas. Dormimos, roncamos
enquanto o mundo se despedaça. Jonas então diz: o motivo disso tudo sou eu, e a solução também sou eu. Então ele diz: me joguem no mar. O profeta pronto a se sacrificar. Pronto a se sacrificar, pensando que ele era a solução. A gente costuma olhar para os profetas com uma visão muito romântica. A gente pensa que eles todos eram gente boa, que o tempo todo eles estavam sendo fiéis a Deus. Mas a cena que aparece é de um homem que é o motivo do problema, tentando ser a solução para o mesmo. Tantas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Nós tentamos resolver os nossos problemas pela nossa própria força. Jonas não foi, em primeiro lugar, lançado ao mar. Aqueles homens, ainda que pagãos, tiveram misericórdia dele. Por fim, eles decidem, sim, lançá-lo ao mar. Ele, pensando que morreria, pensando que iria se afogar, talvez tenha percebido lá em cima a calmaria que se estabelece. Até que, de repente, um grande peixe. Muita gente imagina que uma baleia, e tentam até identificar a espécie, dizem que era uma cachalote. A questão é que em lugar nenhum da Bíblia se fala de baleia. Essa questão da baleia vem de um problema de tradução, do texto hebraico traduzido para o grego. E ali, ao invés de se usar grande peixe, se usa a expressão ketos, que significa um monstro marinho. Mais tarde, essa palavra ketos se tornaria a raiz da palavra cetáceo, baleia. Então, por inferirmos de uma tradução um significado, nós dizemos: Jonas foi engolido por uma baleia. A verdade é que essa é uma criatura misteriosa, que talvez, sendo irracional, obedece ao mandato divino. O capítulo 2 conta a história de Jonas dentro desse grande peixe. Jonas faz uma oração. Vamos ler o conteúdo dessa oração? Do verso 1 ao 10 do capítulo 2, nós lemos assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Se a gente lê isso aqui de forma desatenta e sem considerar o contexto, parece algo lindo. Mas perceba, nessa oração, Jonas em momento nenhum pede perdão. Jonas não admite a sua culpa, ele não admite sua rebeldia, ele não admite a fuga. Ele simplesmente diz: eu estava para morrer e miraculosamente Deus me salvou. Essa oração é cheia de problemas. Por exemplo, Jonas fala 2 vezes do templo, do santuário, e nesse caso ainda o templo de Salomão, que estava em pé. Ele fala do santuário, ele diz que a sua oração chega até o santuário, mas ele era profeta no reino do norte. Aqueles que haviam instituído um sistema falso de adoração, adorando a ídolos em Samaria e em outros lugares. Se ele se importava tanto com Jerusalém e com o templo, por que ele não estava lá? Se ele se importava tanto com Jerusalém e com o templo, por que ele não dirigia a mente do povo para a adoração ao Deus verdadeiro? Se ele estava tão preocupado com Deus e com o templo, por que ele fugia da missão?
Deus o enviara para que ele trouxesse pessoas ao templo, mas ele foge. E agora ele pede a Deus que o salve. Deus é misericordioso, de fato Deus o salva. Há um outro problema com essa oração. Jonas, no fim dela, promete cumprir o seu voto. Promete oferecer sacrifícios e levantar ações de graças a Deus. Mas o que tinha acabado de acontecer no capítulo 1? Os marinheiros, de quem tudo se desconfia, pagãos, adoradores de outros deuses, já tinham feito isso que ele agora proclama como sendo um presente para Deus. Deus, o Senhor me ajudou, agora eu vou ser camarada, eu vou te oferecer um sacrifício. Como se Deus precisasse disso, como se essa fosse a vontade do Senhor. Deus, em vários lugares da Escritura, diz: eu não quero sacrifícios. O que eu pedi foi: venha, arrazoemos, me obedeça, me conheça. Deus não pode ser comprado por ações humanas. Jonas tenta usar o sistema religioso como moeda de troca. O comportamento litúrgico na cabeça de Jonas se torna um favor que ele prestaria a Deus. É a mesma cena que Jesus, no Evangelho, apresenta. No templo, dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu chega diante de Deus e começa a apresentar a conta, né? Senhor, eu fiz isso, o Senhor me deve tanto. Obrigado, porque eu não sou como esses homens roubadores, adúlteros, idólatras. Enquanto o publicano baixa a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. Jonas tinha uma visão equivocada de Deus. Jonas tinha uma visão equivocada de si mesmo. Jonas tinha uma visão equivocada do que é a espiritualidade. Tudo isso que nós estamos vendo, nada é além de consequência desse fato. Isso aqui não é a doença, isso aqui são sintomas. Jonas, na verdade, tinha um profundo desconhecimento de quão pecador ele era e de quão bom Deus era. No verso 10, Deus ordena ao grande peixe que o vomite na terra. E aí os desenhos mostram aquela cena bonita de Jonas se levantando, se limpando, tirando as algas e entrando em Nínive. Não é assim? Só que tem um problema. A cidade de Nínive, que era uma grande cidade, uma bela cidade, ela não ficava perto da praia. Essa cidade ficava no rio Tigre. Nós conhecemos bem Babilônia, localizada próximo do rio Eufrates. Inclusive a lição essa semana fala um pouco disso, né? Mas Nínive estava junto do rio Tigre, aqueles dois rios que criam a Mesopotâmia, o crescente fértil. Uma grande e poderosa cidade, capital do Império Assírio. Os arqueólogos calculam que ali havia entre 500 e 600 mil pessoas. Uma cidade com 15 portões, completamente cercada por água corrente. De qualquer portão você teria acesso a água limpa, potável, corrente. Uma cidade murada, bem protegida. Só que essa cidade, murada e bem protegida, ficava a mais ou menos 800 quilômetros da praia. Jonas deve ter sido vomitado pelo grande peixe lá perto de onde ele saíra. Ele tem que fazer todo o caminho a pé que ele originalmente deveria ter feito. Deus tem uma forma engraçada de nos colocar exatamente no lugar onde nós precisamos. Deus poderia ter feito qualquer outra coisa, enviado um anjo, podia ter teletransportado, mas Deus usa um grande peixe. Esse círculo que vocês percebem aí no norte da cidade é um portão, um dos portões que estavam em pé, né, as ruínas. Na verdade, até abril de 2016, ele estava lá. Só que o Estado Islâmico, que tomou a cidade de Mossul, no Iraque, onde essa cidade de Nínive ficava na antiguidade, eles destruíram completamente esse portão e todos os artefatos que estavam ali, centenas de sítios arqueológicos, eles destruíram tudo. Mas essa era a cidade, essa era a grande Nínive. Para que você veja aí num mapa
Aquele marco bem no centro é a cidade de Jope, de onde ele saiu. O caminho que ele pensava em fazer, seguindo para a extrema esquerda, mais de 3.000 quilômetros. E na sua direita, aquele pontinho, a cidade de Nínive, bem longe do mar, como você pode ver. Capítulo 3 conta a entrada de Jonas na cidade. Vamos ler? Primeiro dos versos 1 a 4. Jonas 3, de 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Sabe o que Jonas está fazendo aqui? Ele está sabotando a sua própria mensagem. Jonas não se apresenta. Jonas não diz de qual Deus ele é representante. Jonas não diz quais eram os pecados dos ninivitas. Jonas não diz qual era o caminho do arrependimento. Jonas não fala da possibilidade de graça que o salvaria. Jonas, no texto original, usa só 5 palavras. Na Bíblia hebraica, o discurso de Jonas, a mensagem, a pregação dele, eram 5 palavras. Na nossa tradução, é claro, aparecem mais. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Às vezes a gente faz isso com a nossa mensagem. A gente prega um evangelho de medo, um evangelho pesado, um evangelho difícil, um evangelho de obrigações. A gente deixa completamente o caráter de Deus de lado e a gente fala aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Sabe o que Jonas queria? Jonas queria fogo. Jonas queria sangue. Jonas queria colunas de fumaça subindo ao céu. Ele queria se vindicar através da morte dos outros. Porque normalmente é isso que os rebeldes fazem. Eles usam os pecados dos outros para desculparem os seus próprios pecados. Na oração dele, ele não se arrepende, ele não pede perdão, ele diz: eu vou cumprir o voto. Daí ele usa como escusa os ninivitas. Eles são ruins, é uma gente perversa, uma gente má. Como coisa que ele fosse bonzinho. Ele entra e prega. O restante do capítulo 3 conta a experiência dos ouvintes dele. Leia comigo a partir do verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se com pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Aqui de novo nós temos um contraste, e esse contraste na verdade é a própria estrutura do livro. Nós temos 4 capítulos. Nos capítulos 1 e 3 nós temos Jonas interagindo com pessoas, Jonas se encontrando com os pagãos. E nos capítulos 2 e 4, Jonas se encontrando com Deus. Os pagãos sempre superam as expectativas. Aqueles que poderiam ser imorais, poderiam ser maldosos, criminosos, eles são prontos a se converter. Jonas, o profeta, nos 2 encontros que tem com Deus, é rebelde, é arredio e chega até a ser mentiroso. Porque veja só, Jonas era profeta.
Jonas aqui está mostrando completo desprezo pela palavra de Deus. Nós hoje também fazemos isso. Jonas está mostrando completo desprezo pela oração, porque ele está usando a oração como uma tentativa de manipular a Deus. Jonas está usando o sistema religioso como aquilo que na verdade ele é, uma base de troca. Porque não se engane, há uma diferença profunda e bíblica entre relacionamento com Deus e entre sistema religioso. No sistema religioso judaico, o sacrifício era moeda de troca, jejum era moeda de troca, ir ao templo era moeda de troca. A gente hoje faz exatamente as mesmas coisas. Quantos de nós já não imaginamos que por virmos à igreja está tudo certo? Por devolvermos o dízimo está tudo certo? Por comermos ou deixarmos de comer aquilo que a Bíblia orienta, está tudo certo? Por guardarmos o sábado, usarmos a roupa correta e várias outras coisas. Nada disso é do Evangelho. Nada disso tem que ver com as boas novas, porque as boas novas, a salvação, tem que ver com a doença, não com os sintomas. Quando a doença é curada, naturalmente os sintomas desaparecem. Eu já usei esse exemplo outras vezes. Se você está com uma doença, uma infecção terrível, e você desenvolve uma febre, adianta alguma coisa ficar tratando a febre? Você vai morrer com febre, e a infecção se alastrando. O Evangelho, o plano da salvação tem que ver com a cura absoluta e completa da doença. Essa é a proposta de Deus. O resto é consequência. Deus fala, estejam ligados à videira e os frutos aparecerão. E os frutos aqui são aqueles de Gálatas. O amor, a benevolência, o domínio próprio. Porque tudo isso é consequência. A gente tem o costume muito feio de colocar o carro na frente dos bois. A gente quer colocar a santificação antes da justificação. E a gente quer colocar a santificação no domínio humano. O problema do ser humano sendo resolvido pelo ser humano. O que a gente esquece é que esse problema sequer é nosso. Os seus pecados não são problema seu. Os seus pecados são problema de Deus, porque Ele os carregou e morreu na cruz por causa dos seus pecados. Eles não precisam ser problema seu. Cristo carregou o pecado de todos. Deus não tem um clubinho com os seus eleitos, como ensinam alguns. Os escolhidos, e não importa o que você faça, é impossível cair da salvação. Esse tipo de convencimento é o mesmo que Jonas manifestou. Jonas falhou completamente. Deus, é verdade, por boca dele, salvou aquele povo, mas o mérito não é de Jonas. Porque Jonas, pregando da salvação, estava correndo o risco de perder a sua própria alma. E aí a gente lembra de outra passagem do Evangelho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Jonas vai sair da cidade para fazer o que aparentemente ele mais gostava, reclamar e pedir a morte. Vamos ler? Capítulo 4, versos 1 a 5. Com isso, o arrependimento, a proclamação do jejum, do culto ao Deus verdadeiro, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que quando atinge um objetivo fica chateado? Poxa vida, eu consegui o que eu precisava. Tem alguém que é assim? Jonas atingiu o objetivo, todo mundo se converteu. Ele fica bravo. Jonas orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma,
e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas pregou, o povo se converteu, ele ficou chateado e falou: é melhor morrer, eu já sabia, é por isso que eu fugi. Aquilo que o início do livro não conta, o último capítulo nos diz. Por que Jonas fugiu? Por que ele se rebelou? Porque ele sabia que Deus era bom. Esse é o motivo dele. E às vezes a gente foge da missão porque sabe que Deus é bom. Porque sabe que Deus ouve a oração e atende. Se eu disser: Senhor, me dá alguém, me envia alguém, põe alguém no meu caminho, a gente não ora, a gente não faz essa oração porque sabe que Deus responde. Jonas devia estar feliz, 100% de aproveitamento. Se olhasse para a situação com os olhos de hoje, com os olhos empresariais que nós temos, ele diria: 100% de lucro, 100% de aproveitamento. Só que o pecado de Jonas aqui, na verdade, é muito mais profundo, porque Jonas não diz essas palavras de sua própria boca. Jonas não estava aqui sendo criativo. Jonas estava citando um dos momentos mais importantes da história humana. Marque aí Jonas e abra sua Bíblia em Êxodo 34. Leia comigo o verso 5, a partir do verso 5. Êxodo 34, verso 5. Tendo Jeová, o Senhor, descido na nuvem, ali esteve junto dele, junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Se esse não é o mais importante, certamente é um dos mais importantes momentos da história humana: o estabelecimento da aliança mosaica. Moisés se encontra face a face com Deus, na presença do Eterno, e ele diz: o Senhor é bom, o Senhor perdoa, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Ele estava diante do Senhor e reconhece o caráter do Senhor. Jonas, por sua vez, está na presença do Senhor e tenta imprimir em Deus o seu próprio caráter deturpado. Eu não queria cumprir a missão porque eu sabia que o Senhor é bom. Talvez Jonas quisesse ir até mais longe e dizer: o Senhor é bonzinho demais. Eles não são israelitas, eles não são circuncidados, eles não guardam o sábado, eles comem tudo que é tranqueira, eles não estão na aliança, eles não merecem a salvação. E é precisamente aí que está o ponto. Jonas, além de não entender bem a Deus, além de não entender bem a si mesmo, não entendia bem a salvação. Na mente de Jonas, salvação era algo que precisava de troca. Ele tinha que sacrificar, ele tinha que trocar, ele tinha que fazer, ele tinha que ser, ele. E, gente, a nossa experiência não é assim. Nós não colocamos constantemente o eu no meio da equação. Deus nos chama para servi-lo e a gente diz: Senhor, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Eu. Deus começa o livro falando. E Deus agora vai terminar o livro falando. Olha o que Deus faz. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia,
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. 3 pedidos por morte, um espaço de 6 ou 7 versos. Perceba os extremos. Primeiro, ele está louco da vida, ele está brabo, porque o evangelho foi aceito. E daí, quando Deus dá um benefício para ele, ele fica feliz. É tudo para mim, nada para os outros. Inclusive, aí tem um problema bem grande. Essa divisão de nós e os outros. Isso aqui é um prenúncio da história do filho pródigo. O irmão mais velho, o profeta, está sempre perto do pai, mas vive como um escravo. O filho mais novo vai embora, mas não esquece quem é o seu pai. E quando volta, o filho mais velho fica brabo. Como é que pode? Gastou tudo. Dissoluto, malvado. Eu estou aqui. O filho mais velho conhecia tudo o que era do pai, mas não conhecia o pai. Ele não aceitava a hipótese de ter um irmão. O problema de Jonas é o mesmo. E aqui tem um outro defeito grave dele. Além de não entender a Deus, além de não entender a si mesmo, além de não entender a salvação, ele não entendia o que é comunidade. Para ele, comunidade, para ele, o meu próximo, é quem eu gosto, é quem é do meu povo, é quem é do meu clubinho, é quem é do meu grupo. O ponto desse livro não é Jonas. Quem é que começa e termina o livro? É Deus. Esse é um livro sobre Deus. Sobre o Deus que abençoa o meu inimigo, sobre o Deus que salva o meu inimigo, sobre o Deus que me chama para livrar ao meu inimigo. Porque Ele quer que eu entenda que nós e eles, nós e os outros, é algo que não existe. Porque se a gente parar para pensar, quem é que são os inimigos de Deus? Somos nós mesmos. Jonas faz para si uma cabaninha. E daí Jonas espera pelo pior. Jonas eram nós, os ninivitas eram os eles. E daí ele diz, bom, vamos ver, né? De repente Deus acorda, volta para o seu bom senso e mata essa gente toda. Como eu disse, Jonas queria vingança. Jonas não queria que eles fossem salvos, ele queria se vingar. E olha que os assírios, nesse momento, sequer eram uma ameaça para Israel. O império assírio estava em crise, o rei tinha morrido, o sucessor era fraco. A história mostra um período de reavivamento na fé dos assírios. Talvez seja esse o tempo. A história registra até o nome do rei, Adad-Nirari III. Jonas estava insatisfeito com Deus. E daí ele reclama. Deus mandou uma planta. E há uma grande discussão, desde o 4º século, sobre que planta era essa. Em hebraico é Kikaion. Hoje, em hebraico, Kikaion é a mamona, essa da qual se produz o biodiesel. Pode ser essa, tem folhas largas, de fato faz sombra. Do dia para a noite ela nasce, cresce e dá sombra. Outros dizem que era uma aboboreira. Abóboras, e a tradução de Jerônimo diz isso. Muitas das traduções de vocês devem dizer aboboreira. Outros pensam que podia ser uma espécie de era ou de vinha. Ou então aquela planta cabaceira que produz as cabaças ou os porongos. Aquele vasilhame, né? Pode ser qualquer uma dessas. Deus faz surgir aquela planta grande que faz sombra e no alvorecer Deus envia um verme. Esse verme, no hebraico é aquela taturana pretinha, cabeluda, ela vai lá, come a raiz e a planta morre. Aí Jonas fica indignado. E aqui vem a fala final de Deus. E aqui a gente vai encerrar. Verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas.
Aqui são os homens, fora as mulheres e as crianças, quase 600 mil a população total, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aqui tem uma coisa interessante, a gente costuma pensar que Deus está falando de crianças, né? Não sabem direita e esquerda. Isso pode estar incluído, mas se você perceber, a fuga de Jonas acontece exatamente nessa direção. Era para ir para a direita e ele foi para a esquerda. A questão final aqui é a seguinte: Deus chama Jonas e manda ele pregar em Nínive com o propósito de salvar ao próprio Jonas. Deus queria sim salvar aquela nação, mas Deus queria que Jonas entendesse o Evangelho. Porque no Evangelho de Jonas não havia um Deus que é bom, não havia um ser humano que é completamente mau. Não havia salvação, não havia povo e não havia missão. O quinto problema de Jonas. Deus queria salvar a Jonas. Nós não sabemos quem escreveu esse livro. A Bíblia não diz. A autoria é anônima. E aí existem duas possibilidades. A primeira, positiva, de que Jonas escreveu. Então ele teria se arrependido, ele teria entendido a lição. Por isso que não tem fala final dele. A hipótese negativa é de que outra pessoa escreveu, talvez depois do exílio. Talvez Jonas tenha morrido na desgraça. A gente não sabe. Talvez Jonas não tenha entendido a lição. Nínive foi salva e isso atrasou mais ou menos 80 anos a invasão que, esse tempo todo depois, Salmanáser faria, destruindo Samaria. Eles se arrependeram. Esse livro tem algumas perguntas não escritas, perguntas do Evangelho. Perguntas que Jonas foi incapaz, absolutamente incapaz de responder. Mas nós hoje podemos responder. Talvez Deus aqui estivesse perguntando para Jonas: dá licença, está tudo bem se eu salvar? Dá licença, Jonas, está tudo bem se eu revelar o meu caráter, o meu amor? Talvez Deus quisesse perguntar para Jonas: eu posso ser Deus? Porque ele não obriga ninguém a nada, nem Jonas. Se ele não quiser ser profeta, podia ter morrido, a escolha dele. Mas Deus aqui está dizendo: Jonas, eu quero te salvar, e eu quero te usar para salvar outros. Na cabeça de Jonas, o Evangelho era algo terrível, e portanto o Evangelho segundo Jonas seria um Evangelho de morte, de desgraça, de destruição. Muita gente traça paralelos entre Jesus e Jonas. O próprio Cristo fez isso. Ele falou: nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. 3 dias no Sheol. Jonas fala disso, a sepultura. E existem outras comparações. Jesus e Jonas passaram 3 dias nas profundezas. Jesus e Jonas foram enviados a nações perversas. Jesus e Jonas dormiram no fundo de um navio durante uma tempestade. Jesus e Jonas tiveram 40 dias para pregar. Jonas em Nínive, Jesus depois da ressurreição. Daí a gente olha para esses paralelos e diz: que legal. Só que Jonas foi para dentro do grande peixe por sua culpa. Jesus foi para dentro da sepultura por causa da nossa. Jonas representava o pior da sua nação. Jonas era exclusivista, preconceituoso, legalista, mentiroso, rebelde. Ele queria que a sua nação fosse santificada pelo julgamento da outra. Já Jesus representa o melhor do céu, e ele não julgou a ninguém. Com relação ao barco e à tempestade, Jonas era o motivo da tempestade. Jesus era a solução para ela. Jonas pregava e esperava a destruição, o mal, o derramamento do fogo. Jesus, nos 40 dias, pregou e anunciou a edificação da igreja e o derramamento do Espírito Santo. A gente não precisa olhar para o Evangelho como Jonas. A gente não precisa viver à espera do pior. Nós podemos viver uma vida de utilidade e nós podemos tomar parte nisso. Porque esse Evangelho é verdade, esse Evangelho é presente, esse Evangelho é para você.
Não seja como Jonas, mas permita que Deus te use. Pai, nós queremos uma experiência genuína com o Evangelho. Nós não queremos crer no Evangelho de Jonas, mas no Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de que a salvação chegou e de que ela está em nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma visão semelhante à tua, de amar a todos, de servir a todos, de buscar a todos, de estar junto com todos. Esse é o teu desejo e essa é a nossa utilidade. Por favor, não permita que o teu povo se perca dormindo, roncando no fundo de navios, enquanto tantos perecem. Não permita que nós mesmos pereçamos. Eu peço uma bênção especial sobre os jovens da tua igreja. Nós agora vamos sair para a missão. Que o Senhor nos envie, que o Senhor nos use. Abençoa o teu povo, é o que peço em nome de Jesus. Amém.